você, o que é mais importante? O que vale mais, poder financeiro ou poder político? Comenta aqui embaixo, eu já quero começar esse vídeo te questionando. Comenta aqui, não deixa passar a oportunidade, depois você vai entender. Daqui a pouco a gente volta nessa pergunta e eu te dou a resposta, mas não esquece de comentar. Seguinte, economia é uma ciência social, política também. E isso dificulta bastante as coisas, porque diferente da matemática, que é uma ciência exata, onde 2 mais 2 são 4, na economia e na política nunca existe uma resposta certa. Existem pontos de vista e previsões, isso tudo baseado em muita incerteza. Tanto que, se você reparar, os economistas nunca acertam o valor futuro do dólar. E o que nós temos em 2022? Eleições. O caos político se mistura com o caos econômico e nos entrega um ano repleto de incertezas e riscos. Pensando nisso, será que o seu dinheiro tá seguro aqui no Brasil? Meu nome é Luan Andrade, seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. A ideia desse vídeo é te ensinar um pouco sobre riscos políticos de maneira prática e com exemplos. Então não precisa ter medo de te trombar com um monte de palavrinha difícil, que eu vou te explicar tudo com muita calma. E eu também não vou fazer propaganda para nenhum partido político ou nenhum político em específico. Eu vou só usar alguns exemplos reais, então eu citar o nome de um determinado político não significa que eu goste ou não dele. Primeiramente, você sabe o que significa risco? Risco é probabilidade de perigo, probabilidade de insucesso. Mas eu posso explicar risco para você de outra maneira. Eu posso dizer que risco é uma pequena tentativa de prever o futuro, certo? Quando eu penso em probabilidades, eu estou pensando no futuro. Então, falar de riscos econômicos e políticos é tentar prever o futuro, ou prever as probabilidades de futuro de algumas ciências que nem são exatas. Por isso, toda vez que você ver alguém falando com muita certeza sobre riscos políticos e econômicos, já fica com um pé atrás, porque talvez não seja uma fonte muito confiável. Claro que tem coisas que a gente vê se repetindo muitas vezes na história e acaba que se torna um padrão, mas mesmo assim, fique esperto. Vamos lá! Eu vou falar muito sobre a Bolsa de Valores, porque é muito fácil ver os efeitos acontecendo nela, é quase que instantâneo. Mas tudo que eu disser aqui vale para a economia como um todo. Já respondendo para você a pergunta que eu fiz no início, sobre qual é mais importante, se é o poder político ou financeiro, eu te digo que depende. A resposta para quase tudo na economia depende. Mas geralmente é o político que vale mais e eu vou te explicar o porquê. Não surta e fecha o vídeo, respira. Dinheiro é importante quando as pessoas respeitam ele. Dinheiro é importante quando as pessoas confiam nele. Caso contrário, ele é só um pedacinho de papel. Se eu escrever dinheiro em um pedaço de papel e as pessoas acreditarem que aquilo vale alguma coisa, aquilo ali vale alguma coisa. Se ninguém acreditar, não importa. Se de repente ninguém mais acreditar que a nota de R$5 vale R$5, ela vai perder o valor. E hoje, qual que é a nossa principal base para confiar em uma moeda como o real, como o dólar, como o euro, enfim? É o país. O lastro do dólar, o motivo de confiarmos nele, é o fato dos Estados Unidos ser uma superpotência militar e econômica. É por isso que a gente confia no dólar. Dinheiro pode comprar quase tudo, certo? Mas um peso argentino hoje está valendo 0,0097 dólares. É mais fácil comprar quase tudo com a moeda que é mais forte. E em sua maioria são as decisões políticas que definem o rumo de uma moeda. Aliás, dá até para imprimir dinheiro. Isso é uma questão o quê? Exatamente, política. Ai, Lu, mas eu preciso de dinheiro para ter poder, para ser um político influente. Olha o Lula aí, ele não precisou ser rico para se tornar presidente do Brasil lá atrás. O grande problema da política é que ela costuma estar acima da lei. Deveria? Não deveria, mas é a verdade. A gente sabe que a política costuma ficar acima da lei. E isso aí ferra com o seu dinheiro e ferra com seus investimentos. Vamos para os exemplos. No dia 17 de maio de 2017, foi divulgado o escândalo ligando Michel Temer, que era o atual presidente, ao Joesley Batista, que graças ao sistema de delação premiada, divulgou uma conversa bem comprometedora que ele tinha com o ex-presidente.
Inclusive, se você não sabe, as conversas que você tem hoje no WhatsApp servem como prova jurídica sim, viu? Fique esperto com o que você fala. Você tá lembrado desse dia, o famoso Joesley Day? Dá uma olhada em como a bolsa ficou no dia 18. Ela derreteu mais de 10% em uma hora. A queda estava tão grande que a B3 precisou parar com as negociações da bolsa por um tempo, daquilo que chamamos de circuit breaker, para a galera dar uma acalmada. E por que a bolsa caiu tanto assim? Porque as pessoas ficaram com medo do Temer renunciar. Lembrando que ele tinha entrado logo depois do impeachment da Dilma. Naquele momento, o país estava mais sensível que a sua pele depois de passar 8 horas no sol quente. Ai, Lô, eu não invisto, isso daí não mudou nada pra mim, nem sei o que é esse tal de Joesley. Nesse momento, o dólar disparou 10%. Enquanto a nossa bolsa derretia, o dólar disparava. Então, o seu dinheiro também perdeu valor. A questão é que nenhum acontecimento privado pode ferrar com o país e com o mercado com a mesma intensidade que um acontecimento público. Ai, Luan, e a pandemia? A pandemia ferrou com o mercado e não é um acontecimento político não, bobão. Você pirou na batatinha? Você tá doidão, só pode. Primeiramente, a gestão política do país influencia fortemente e determina os rumos daquele país em situações de emergência e de catástrofe. Tem alguns países que quebram sozinhos, não precisa acontecer nada, e tem outros que passam por catástrofes e ainda saem mais fortes ainda. Isso aí depende de várias coisas, mas principalmente de quem está comandando o barco. E quando falamos de investimentos, é muito importante lembrar de duas coisas. A alma de um investimento é a expectativa. Investir é confiar de que no futuro as coisas vão estar melhores, que aquela empresa vai se valorizar, que o seu país vai conseguir te pagar, enfim. Então foca nessas duas palavras, expectativa e confiança. Por que a bolsa desaba? Porque os investidores estão incertos com o futuro e eles não confiam mais naquilo. Esse gráfico está te mostrando o Ibovespa desde o primeiro dia de fevereiro de 2020 até o último dia de junho do mesmo ano. Se você reparar, ele está em queda até chegar em determinado ponto, mais ou menos o dia 23 de março. E aí ele começa a subir novamente. E dia 23 de março, se você parar para pensar, se você puxar na sua memória, olhar as notícias dessa época, o mundo ainda estava um caos. A única coisa que a pandemia não estava era controlada. E outro detalhe importante é que no dia 11 de março, a OMS, Organização Mundial de Saúde, decretou a pandemia do coronavírus. Daí você pensa, mas é aí que a bolsa deveria ter derretido mesmo, Luan. Dia 11 decretou pandemia, tudo tinha que desabar até a pandemia acabar. Não! A partir do momento em que a OMS se pronuncia e os países começam a se posicionar mais fortemente, o mercado fica menos em pânico. Lembra que eu te falei da expectativa? No início de março, estava todo mundo achando que era o fim do mundo mesmo, o mundo ia acabar amanhã. Quando a OMS e os países começaram a se posicionar, a se pronunciar, as pessoas perceberam que, olha, realmente tem um problemão rolando, mas pelo menos as autoridades já estão reagindo. Claro que aqui eu não tô falando das vidas perdidas naquela época, muito menos do sofrimento que a pandemia gerou, das pessoas ficando em casa, as pessoas passando necessidade. Eu não tô falando de nada disso. Eu estou só te mostrando um exemplo recente de como o mercado costuma funcionar. As coisas não tinham melhorado, elas estavam piorando. Eu estou só te mostrando com um exemplo recente como o mercado funciona, como o mercado costuma reagir a esse tipo de coisa. É o que eu te falei da expectativa e da confiança. As coisas estavam indo de mal a pior, não era o momento para a bolsa começar a subir. Mas naquele momento as pessoas olharam e falaram, olha, talvez o mundo realmente não acabe no mês que vem e o país tem uma oportunidade de prosperar no futuro. Então eu vou voltar a investir nele, porque as coisas vão melhorar algum dia. Confiança e expectativa. E existem vários outros exemplos. No Brasil, acontecem ruídos políticos o tempo todo. A parte positiva é que nosso mercado já está mais que acostumado com o caos. Eleição ou não, é que sempre tem algum político falando besteira. Agora que eu já te mostrei isso, vamos para a próxima pergunta do vídeo. Será que o seu dinheiro está seguro aqui no Brasil? Mas antes de eu te responder, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, se estiver gostando desse vídeo aqui, também já deixa um like,
Porque, pô, me ajuda pra caramba, não custa nada pra você. Vai lá, ó, aperta o botãozinho e acabou. Com tudo que eu já te falei até agora, você já deve imaginar que ano de eleição costuma ser caótico. Estamos em um momento de altíssima inflação, tá tudo ficando muito caro no país e daqui a pouco os políticos começam com seus discursos. Daí o político faz um discurso, joga a bolsa para um lado, aí o outro político faz outro discurso, joga a bolsa para o outro. Inclusive o mercado imobiliário está sofrendo também. E o que você vai fazer? Porque eu acabei de te mostrar que incerteza, né, a perda da confiança abala muito os investimentos do país. O que você vai fazer no meio dessa confusão toda? Para ganhar o selo anti-mané, você vai confiar no Brasil, mas nem tanto. Calma que você já vai entender. Se você não investe ainda, comece a investir. Tô falando muito sério. Ai, mas você acabou de falar do caos do ano e você tá me mandando investir? Você tá doidão? Você quer que eu perca dinheiro? É isso que você tá me chamando de bobo? Tá me chamando de mané? Não, eu não tô nem falando de multiplicar o seu dinheiro nem nada do tipo, não. Tô só falando pra você se proteger da inflação. Você tá vendo as coisas ficando cada vez mais caras, né? Daqui a pouco esse dinheiro que você tem embaixo do colchão ou lá na poupança não vai valer mais nada. E para quem já investe ou vai começar a investir depois desse meu aviso, ao mesmo tempo que esse ano pode te fazer perder dinheiro, ele pode te proporcionar oportunidades incríveis. E na maioria dos casos, ruídos políticos duram pouco tempo. Então, se a bolsa cair, aproveita a promoção, compra as ações por um preço menor. Claro, existem coisas que não são apenas problemas políticos, você tem que ficar atento a isso. Se o lucro da empresa que você é acionista caiu 40% no trimestre, dá uma olhada porque talvez seja um problema estrutural. Olha o que aconteceu ali. Agora, se o preço dela caiu R$3 lá na bolsa porque um ministro falou besteira, aproveita o desconto. E o mesmo vale para fundos imobiliários. Como a inflação tá absurda, a taxa Selic subiu muito para tentar controlar e investimentos em renda fixa estão pagando super bem, tem muita gente saindo dos fundos imobiliários. Quando tem muita gente saindo, o preço cai e as oportunidades aparecem. E aí, se você quiser ver quais são os melhores investimentos para esse ano, dá uma olhada que eu já fiz um vídeo sobre isso. É só clicar no izinho aqui que eu apontei e ver para onde você pode mandar o seu dinheiro para ter um bom retorno nesse ano. Uma coisa importante a se ressaltar é: diversificação é sempre importante. Mas em ano de eleição, fica mais importante ainda. Então, para se proteger do Brasil, você tem 3 opções: dólar, criptomoedas e ouro. Ah, Luan, mas o dólar tá subindo. Por que você tá falando pra eu comprar dólar e investir em dólar se ele não para de subir? Sim, e se você olhar a nossa média histórica, ele não costuma cair muito não. Então ficar esperando o dólar cair para começar a investir no exterior não é uma ideia muito boa não. Talvez você passe os próximos 5 anos esperando e ele não caia. Quando você investe no exterior, você se protege contra a volatilidade do real. Brasil tá indo mal das pernas? O dólar provavelmente está se valorizando. O dólar tá indo mal das pernas? Beleza, você tem seus investimentos no Brasil, aproveita a promoção para investir mais em dólar. Quanto às criptomoedas, elas são investimentos de altíssimo risco e super voláteis. Então elas são uma boa opção para você tirar o dinheiro do Brasil, mas muito provavelmente elas vão ser bem mais caóticas do que a nossa bolsa. Ó, criptomoeda, gráficos e louco. E o ouro é a reserva de valor universal desde lá de trás. O ouro é valioso, é fácil de se manipular e é escasso pra caramba. Não dá pra imprimir ouro, diferente do real e do dólar que tá só esperando o presidente ligar as impressoras. O problema é que o ouro se valoriza muito em momentos de insegurança, justamente porque as pessoas estão recorrendo a ele para proteger o próprio dinheiro. Na verdade, até o país compra ouro para se proteger da inflação. Na verdade, até o próprio país compra ouro para se proteger. Então hoje ele está muito próximo das suas máximas históricas. O melhor momento para se comprar ouro é quando tá tudo bem. Porque o povo esquece dele e só lembra de novo na próxima crise, quando o dinheiro começar a perder valor e eles precisarem de uma opção alternativa ao real, ao dólar, enfim. E aí ele vai lá e se valoriza novamente. Mas como não podemos prever o futuro, se essa crise vai piorar, ou se essa crise vai melhorar, o que vai acontecer nos próximos anos, talvez seja interessante investir em ouro por meio de ETFs. Aqui no Brasil nós temos o Gold 11 que faz esse trabalho para você. E lá no exterior nós temos o GLD, o IAL, vários outros, e aí fica por sua conta, é só escolher o que você prefere. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.